Afinal, qual é a melhor forma de ler um livro? Existe uma forma à prova de distrações, à prova de sono? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Fala, meu povo, eu decidi te mostrar a maneira específica que eu leio e que melhorou 10 vezes a minha leitura e que deixou a leitura mais fluida, mais profunda e principalmente eu consegui absorver muito mais do livro. A primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um livro da maneira certa. Já tem videozinho aqui no YouTube, vou deixar o card. Mas resumindo isso aqui, você vai pegar um papel e uma caneta e vai anotar os seus interesses: culinária, ficção científica, jogos eletrônicos, porque todos os interesses que existem na face da Terra, provavelmente também existem livros sobre isso. Tá? E aí você vai fazer uma pesquisa dos livros do seu interesse. E como é que você vai fazer essa pesquisa? Você pode jogar livros sobre tarará aí lá no Google ou livros sobre tarará no Amazon também. Tá? São duas fontes de pesquisa muito boas para você ter noção do que existe sobre o seu assunto aí que você vai escolher, tá? E aí depois você vai fazer uma pré-leitura. Então você vai olhar capa contra capa, prefácios, capítulos, tudo o que precisar olhar para que você tenha uma ideia geral do que esse livro fala, de como que ele fala e como ele está organizado. Então, feito isso, se você quiser ler o livro, você vai fazer uma leitura superficial, que é ler o livro do início ao fim. Se você quiser saber especificamente do que eu estou falando, passo a passo, vê o videozinho e depois volta aqui, tá? Essa leitura superficial é que vai te ajudar a entender o livro de maneira geral. Então, não se preocupe muito em entender 100% do livro. Se preocupe em entender a sua forma geral, seus capítulos, como está organizado, beleza? E aí é o segundo passo que você vai para a leitura exigente. Antes disso, eu preciso te dizer o seguinte: se você quiser ler para sentir sono, é muito simples. É a coisa mais fácil que existe. É você ler deitado, sem estar preparado para ler deitado. É você ler com a luz fraca. É você ler um livro chato ou difícil. Qualquer livro que você não leria normalmente, você vai ler, tá? E aí você vai ter uma boa noite de sono, porque você vai dormir tranquilamente. Mas, se estamos falando de uma leitura exigente, que é também uma leitura ativa, a gente vai ter que focar na leitura que nós escolhemos. E quando a gente foca na leitura que nós escolhemos, nós temos que fazer 4 perguntas básicas de todo leitor exigente. Essas 4 perguntas básicas vão fazer com que nós, primeiro, entendamos o que estamos lendo, nos envolvamos com a leitura, tá? E a gente consiga absorver o que a gente está lendo. Porque nada adianta a gente ler um livro e fechar o livro e não saber explicar para alguém ou explicar para nós mesmos o que nós lemos. Então, a primeira pergunta básica de todo leitor exigente é: o livro fala sobre o quê? Você precisa saber o tema. Eita, coloquei tema. Você precisa saber o tema central do livro. Você precisa saber explicar para qualquer pessoa o que é que esse livro está falando. A segunda pergunta é: o que está sendo dito e como? E aqui você vai se debruçar em descobrir as ideias, as afirmações e argumentos que constroem a mensagem do autor. Se o autor está falando, por exemplo, de como educar o seu filho, quais são as ideias, quais são as afirmações e os argumentos que ele utiliza para sustentar a ideia do tipo de educação do seu filho? Então você tem que buscar entender isso e não simplesmente levar o que você está lendo como verdade. Você precisa ser um leitor crítico, tá? A terceira pergunta é: o livro é verdadeiro em todo ou em parte? Aqui é uma pergunta muito importante, mas você só vai conseguir respondê-la se você conseguir responder a primeira e a segunda pergunta. Por isso a importância de você se perguntar e responder. Então, quando você ler o livro, quando você souber qual é o tema central, quando você descobrir as ideias, os argumentos e as afirmações do autor, você vai ser capaz de responder se o que está sendo dito no livro é verdadeiro em todos ou em parte. Então você precisa ter entendido o livro e saber o que está sendo dito para decidir se é verdadeiro ou falso, muito com base no que você leu, com base na sua vivência, no seu imaginário, no caso, nas suas referências que você tem de criação de crianças e tudo mais. E é claro que você também pode fazer pesquisas externas também para que isso, enfim, para que esse conhecimento seja ainda mais sólido. E por fim, a quarta pergunta é: e daí? Ou seja, se o livro te deu informações novas, você precisa saber a importância delas. Esse livro te deu informações novas que foram válidas, eles mudaram a sua forma de pensar, eles te deram insights, então você precisa saber o que esse livro mudou na sua vida. E a partir dessas 4 perguntas que, como eu falei, que devem ser feitas à medida em que você lê, você será capaz de ter uma leitura ativa. E essa leitura ativa não só exige vontade, como eu coloquei aqui, ela vai exigir habilidade e é obviamente que isso se conquista aos poucos.
E por fim, nós vamos falar dos livros de entendimento e dos livros de entretenimento. A diferença é que nos livros de entretenimento a gente está lendo para relaxar, para se divertir, e por isso que a nossa leitura vai ser muito mais passiva e muito mais fluida, porque o nosso objetivo é navegar na história, é simplesmente acompanhar a narrativa. Enquanto que a gente está falando dos livros de entendimento, são livros que a gente precisa compreender profundamente o conteúdo. Essa compreensão profunda envolve ideias, argumentos e intenções do autor. Ou seja, você vai para uma leitura ativa e analítica, em que você vai pegar um livro teórico, ou seja, livros acadêmicos, obras literárias mais complexas, livros teóricos, e vai poder compreender como um todo através dessa leitura analítica e ativa, que foi o que eu falei nesse vídeo como um todo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui e não esquece de conferir o primeiro link aqui na descrição, que é o meu clube do livro, um clube de assinatura por R$19,90, em que todo mês nós lemos um livro, você ganha um cronograma, você ganha também materiais extras para entender como um todo e, é claro, uma aula ao vivo direto comigo para a gente conversar sobre o livro. Ah, um detalhe, quando você assina, você não tem direito somente ao livro do mês, tem direito a todos os outros livros que nós já lemos, como, por exemplo, Dom Casmurro e A Revolução dos Bichos. E é isso, eu te vejo por aí.